Olá, meus queridos do 8º ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da página 280, tá? Vamos abrir o nosso livro e em seguida vamos dar sequência ao capítulo 1 sobre desenvolvimento humano, tá bom? Na página 280, nós temos aí o desenvolver e aplicar, ok? Será que você tem dormido tempo suficiente para se manter saudável? Produza um vídeo, uma animação, um podcast, uma história em quadrinhos ou outro recurso descrevendo sua rotina diária de sono, informando os horários de dormir e de acordar, o que faz antes de dormir e quando acorda, como se sente durante o dia e os outros dados que considerar relevantes. Depois compartilhe sua produção com os colegas e veja o que eles produziram. Ao final, analise se você dorme o suficiente. Caso a resposta seja negativa, o que poderia fazer para dormir mais e melhor? Quais são os principais problemas que a privação de sono pode ocasionar? Pesquise as informações necessárias para responder às perguntas e registres nas linhas abaixo. Então, como nós não estamos de forma presencial, não foi possível produzir com os colegas um vídeo. Eu espero que alguns tenham pelo menos pesquisado sobre os principais problemas que a falta do sono pode ocasionar. Então, pesquise as informações para responder. Seria possível o quê? Dormir mais cedo, seria uma alternativa. Evitar a exposição à luz artificial pelo menos antes de dormir, ou seja, ficar no celular, ou com a luz do quarto acesa. Evitar uma alimentação pesada à noite. Então, sempre à noite é bom você ter uma alimentação mais leve, comer um alimento mais de fácil digestão para que você tenha uma melhor noite de sono. Praticar também atividades físicas, Isso ajuda a liberar determinados hormônios que faz com que você possa conseguir dormir melhor também. Evitar praticar atividades físicas intensas perto da hora de dormir. Ou seja, se você faz uma atividade física, não deixe para fazer, já perto do horário de você dormir, porque isso vai alterar o seu sono, Evitar dormir muito durante a tarde, Tem gente que dorme muito durante a tarde e à noite fica com aquele sono, meio que interrompido, muito leve, perde o sono muitas vezes, tá? Em relação aos problemas relacionados, ocasionados pela privação do sono, podemos citar o quê? O aumento do risco de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até mesmo doenças psicológicas, tá? Bom, continuando aí o capítulo 1, vamos continuar falando sobre o desenvolvimento humano. Hoje nós vamos falar sobre as etapas, do desenvolvimento humano, tá? Desde o nosso nascimento, até o final da nossa vida, o nosso corpo ele passa por uma série de mudanças, tanto mudanças físicas, cognitivas, psicológicas, que estão ocorrendo a todo momento, desde o nosso desenvolvimento embrionário até o final da nossa vida. As alterações que são vistas no desenvolvimento humano mais visíveis estão relacionadas ao desenvolvimento motor, da nossa locomoção, a linguagem, que é a capacidade de elaborar e expressar-se, e a reprodução, tá? E essas etapas do nosso desenvolvimento, elas vão decorrer do crescimento do cérebro, gente. O cérebro, ele vai amadurecer e vai crescer determinadas partes que vão fazer com que a gente possa ter um desenvolvimento para cada uma das etapas da nossa vida, para cada idade. Então, as mudanças nas etapas, essas alterações, elas vão decorrer do crescimento do cérebro, do desenvolvimento e da especialização tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino. Então, quando nós somos recém-nascidos, o nosso cérebro ele é bem diferente do que de uma pessoa adulta. Por quê? Porque ele já teve o seu crescimento e o seu desenvolvimento de habilidades, que foram desenvolvidas ao longo da sua vida. Bom, então, na maturação do sistema nervoso, consiste num processo em que os neurônios eles vão fazer novas conexões
com outros neurônios, formando uma rede, né, de comunicação entre eles. E isso se dá em várias etapas da nossa vida, né, do nosso desenvolvimento. Tá? Então, nós temos aí 3 etapas. Temos a primeira infância, temos a segunda infância e temos a adolescência. Tá? Então, a primeira infância, ela é uma etapa que vai desde os 2 meses de idade até os 6 anos, certo? Onde a criança ela vai desenvolver os movimentos das mãos e dos braços. Então, ela não vai ter a habilidade de ter movimentos como engatinhar, querer sentar ou querer andar. Tá? Então, nesse momento, né, nos primeiros meses aqui, de 2 meses, 3 meses, as crianças já vão fazendo os movimentos das mãos e dos braços. Né? Nos 3 primeiros meses, né, nos primeiros meses de vida também vão se desenvolver as regiões sensoriais, que vão interagir com o ambiente. Tá? Então, elas são capazes de perceber sons, né? Olhar quando elas observam movimentos, né, de pessoas e tudo mais. Com os 10 meses é que a criança ela vai já ter movimentos voluntários, que ela não tinha anteriormente, né? Como engatinhar, pegar objetos. Tá? E há também o desenvolvimento da região motora responsável pelo movimento dos músculos esqueléticos, principalmente na parte dos membros inferiores, tá? A partir dos 10 meses, quando a criança ela já consegue engatinhar, andar, né? E também pegar objetos. Tem crianças que com 10 meses de idade elas já estão, né? Com 6, 7 meses elas já estão engatinhando e quando chega com 10 meses ela já está realmente sendo capaz de controlar os movimentos, né, dos músculos esqueléticos, que são os músculos que vão ser responsáveis pela movimentação do corpo juntamente com o sistema esquelético, com os nossos ossos, tá? O desenvolvimento cognitivo, né, ou seja, o desenvolvimento do hipocampo e do córtex pré-frontal, que é desenvolvido, né, justamente nessa primeira infância, que é a capacidade da criança, que a criança tem de aprender, de interagir e de aprender, ok? Né? Então, quando ela tem esse desenvolvimento do hipocampo e do córtex pré-frontal, ocorre o quê? A formação de memórias. Então, nessa fase aqui da vida, da primeira infância, a criança ela já vai guardando as suas memórias, né? Os seus pensamentos, tá? A sua vivência. E depois vai ocorrer o desenvolvimento da linguagem, ela começa a emitir sons, né? E elaborar essa linguagem falada, tá bom? Bom, aqui a gente tem, né, um bebezinho nessa primeira infância, logo no início, né, nos primeiros meses, ela só tem a habilidade de ter o movimento com as mãos, com os braços, né? Muitas vezes quando ela chora, elas mexem os braços, ou se elas estiverem perto, né, como essa criança está aqui, né, segurando, ela sente que tem alguma coisa e ela vai agarrar essa mão, ou pode agarrar um paninho que esteja aqui, ou um travesseiro, qualquer outro objeto, né, que esteja no berço. E aqui a gente tem uma criança já de uns 10 meses, já tendo movimentos, né, de engatinhar, movimentos mais elaborados do sistema músculo-esquelético, né, dos seus músculos e associado ao seu esqueleto, ok? Agora nós vamos falar sobre a segunda infância, né? Que a primeira ia dos 2 meses aos 6 anos, aqui vai dos 6 anos até os 12 anos de idade, mais ou menos, né? É uma fase onde há um crescimento mais rápido, né? Ou seja, as crianças, elas têm um desenvolvimento mais elaborado, tá? Promovendo um crescimento, né? Um movimento de crescimento em altura, tá? E elas não têm tantas horas de sono como as crianças recém-nascidas. No finalzinho da aula a gente vai mostrar quantas horas, né, nós temos que dormir, inclusive um recém-nascido, né, em cada uma das etapas da nossa vida. É nessa fase também que eles desenvolvem habilidades motoras, né, mais refinadas, como correr, pular, né, jogar bola, tá? Há habilidades motoras e também cognitivas mais complexas, né? No caso, eles aprendem já a escrever e mostrar preferência ou pela mão direita ou pela mão esquerda, tá? Por que algumas pessoas, elas são destras, né? E outras são canhotas, né? O que leva a essa preferência, tá?
Então, isso, gente, já acontece justamente por quê? Porque o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, tá? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E dependendo do desenvolvimento desses hemisférios, né, ao longo do nosso crescimento, o hemisfério direito ele vai controlar as ações do nosso corpo, né, da parte esquerda do nosso corpo, assim como o hemisfério esquerdo vai controlar as ações do meu corpo que estão do lado direito, ok? E nós temos aqui a puberdade, né? A puberdade é uma fase, por alguns psicólogos, né, é chamada de uma fase crítica. Por quê? Porque nessa etapa da vida da pessoa, ela passa por várias mudanças, tanto mudanças físicas como mudanças psicológicas e até comportamentais. Essa etapa, ela inicia-se aproximadamente nos 12, 14 anos e dura mais ou menos uns 4 anos. E nós observamos várias mudanças físicas, né, no corpo do adolescente, dos meninos e das meninas. No caso das meninas, o que vai acontecer, né, com essas mudanças das características, né, com o surgimento dessas características sexuais secundárias? Então, começam a surgir pelos nas axilas, pelos pubianos, há o desenvolvimento das glândulas mamárias, ou seja, das mamas, começa a se depositar gordura em algumas áreas do corpo, como por exemplo nos quadris, ok? Há também a maturação dos órgãos sexuais e nessa fase, né, da puberdade, que nós chamamos também de adolescência, tá? A pessoa já é capaz de se reproduzir e de gerar descendentes, ou seja, ela já atinge a sua maturidade sexual, ok? E essas mudanças, elas acontecem por quê? Né? Pela ação de vários hormônios. No caso aqui da mulher, os hormônios que são produzidos em grandes quantidades para que surjam essas características sexuais secundárias, né, como o desenvolvimento dos órgãos sexuais, das mamas, os pelos nas axilas, né, nas partes genitais, também o alargamento dos quadris, é por conta da ação do hormônio estrogênio e progesterona, que vai ser produzido pelos ovários aqui, que vão amadurecer, tá bom? E aqui no homem, quais são essas mudanças? O aumento da massa muscular, eles ficam com músculos mais fortes, né? A mudança da voz, a voz fica mais grave, ou seja, fica mais grossa, né? Pelo desenvolvimento aqui da cartilagem, né? Da laringe. Tem-se também o crescimento, desenvolvimento e maturação dos órgãos genitais, surgimento de pelos pubianos, de pelos nas axilas, tá? Então, todas essas características evidenciadas no homem e na mulher são as características sexuais secundárias. No caso do homem, todas essas mudanças, elas são reguladas por hormônio, né? Pelo hormônio chamado de testosterona, certo? Vamos lá. Aqui nós temos o sono, né, na adolescência. Né? Vocês estão nessa fase, né? Nosso relógio biológico é que vai determinar a necessidade de sono e as preferências para dormir e acordar cedo ou dormir e acordar mais tarde, né? O sono, né, ele estimula a glândula pineal e faz com que ela comece a secretar um hormônio, tá, gente, chamado de melatonina, que é também chamado de hormônio do sono. Então, em cada uma das fases do nosso desenvolvimento, nós temos que ter uma quantidade adequada, né, de horas de sono por dia. Vamos comparar aqui, ó. Aqui em cima nós temos o recém-nascido, tá? O recém-nascido, ele precisa, né, ó, de 18 horas de sono por dia, tá, gente? E à medida que ele vai crescendo, ó, o bebê de 3 meses a 1 ano, né, aqui é de 0 até 2 meses, tá? À medida que vai crescendo, ó, o que vai acontecendo com a quantidade de horas de sono? Ela vai diminuindo, certo?
No adulto, ó, nós precisamos em média de 8, 9 horas de sono por dia, em média de 7 a 9, ok? 8 horas, né, seria uma média também muito considerada. Isso para quê? Para que os hormônios possam ser produzidos e lançados. Né? Então, essas horas de sono, elas são fundamentais para que o nosso desenvolvimento ocorra corretamente em cada uma das etapas da nossa vida. Por quê? Porque durante o sono, né? Porque durante o sono ocorre a secreção, né, de vários hormônios, como o hormônio do crescimento, que é o GH, o SH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? E o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses hormônios aqui, ó, eles são envolvidos lá na produção dos gametas, tanto masculino quanto femininos. Então, tudo isso baseado nas horas de sono que nós devemos ter, né? Dormir menos faz com que ocorra também a secreção de mais hormônios, ou seja, a quantidade de hormônios ela pode ser aumentada também se você dormir menos. Olha só, nós temos aqui o cortisol, né, gente? O cortisol ele é um hormônio que ele é produzido, é conhecido também como hormônio do estresse, e ele é produzido quando você não tem o tempo necessário de horas dormidas, ou seja, quando você não dorme o necessário. Aí o cortisol, ó, começa a ser produzido em grande quantidade, ser liberado, e aí isso gera muito estresse no corpo, tá? Então, lembrando que nós temos que ter um sono uma quantidade de horas de sono diária, né, em cada etapa da nossa vida, tá? Então, vocês procurem direitinho quantas horas, né, vocês que são adolescentes, mais ou menos de 9 a 10 horas por dia. O sono da adolescência, ele é normal, tá? Desde que ele esteja mais ou menos nessa faixa etária que nós mostramos, tá bom? Então, vamos deixar de falar de sono, né? Não quero ninguém com sono, certo? E vamos assistir a aula aí sem o sono, né? Deixar o sono de lado, tá bom? A agenda vai com a tarefa de casa e a gente se encontra na próxima semana, gente. Tenham todos um bom estudo e uma boa semana.